Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para refletir em uma mensagem que estaremos trazendo para você. Estou aqui com a irmã Mônica. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Mônica, tudo bem? Tudo bem, missionário. Paz do Senhor. É uma honra ter a sua participação aqui no nosso vídeo. Eu comentava com a irmã Mônica que nós não tínhamos planejado nada disso, não programamos nada disso, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo foi quem programou. Tanto é que a vinda da irmã Mônica aqui para Brasília foi algo assim que não foi planejado, né, irmã Mônica? É verdade. Eu falei, vem, ela disse, eu vou, e tá aqui, né? Veio aqui. E fui. E veio, Então, nós queremos falar hoje sobre perseguição, né, aos cristãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 5, versículos 40 e 41. Versículo 40 diz assim: Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Vamos ver aqui o versículo 41, que diz assim: Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Queridos, nós estamos vendo aqui Pedro e João e os outros apóstolos sofrendo uma grande perseguição pelos milagres que o Senhor Jesus fazia por meio deles. Nós sabemos que os religiosos mataram Jesus. Inclusive, uma das coisas que nós procuramos combater aqui na nossa congregação é exatamente a religiosidade. Eu penso que nós temos que ser cristãos e não religiosos, porque os religiosos mataram Jesus. E aqui nós estamos vendo a perseguição dos religiosos contra os seguidores de Jesus. E a Bíblia diz, e deixa bem claro, que os apóstolos, eles saíram dali alegres. Por que eles saíram alegres? Porque eles viram que Deus, havia achado que eles eram dignos de sofrerem por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Eu penso que os apóstolos, nesse momento, eles lembraram do que Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 22, que ele disse: Vós sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus disse lá no capítulo 24 de Mateus que nós seremos odiados de todas as nações. Irmãos, todas as nações. Eu conversando com a irmã Mônica e nós estávamos dialogando acerca de... As pessoas hoje dizem que perseguição é alguém não concordar com o que ela fala, perseguição é alguém chamar ela de falso profeta, é alguém não concordar com os posicionamentos, que essas pessoas têm. E elas dizem: eu estou sendo perseguida, eu estou sendo perseguido. Perseguição não é isso. Perseguição é o que nós vamos relatar aqui neste vídeo. Perseguição foi o que Jesus sofreu. Perseguição foi o que Pedro e João sofreram ao curarem aquele coxo lá que ficava na porta do templo, lá em Atos capítulo 3. A Bíblia diz que eles foram levados imediatamente para o conselho. Perseguição foi o que Tiago sofreu ao ponto de ser morto, decapitado. Perseguição foi o que Pedro sofreu ao ponto de ser crucificado de cabeça para baixo. Perseguição foi o que Bartolomeu sofreu, que, segundo a história, tiraram a pele dele ainda vivo. Isso sim é perseguição. Perseguição é o que nós vamos relatar agora. E para nós começarmos, eu só fiz aqui dei um início, para que nós pudéssemos então começar, e eu vou pedir para a irmã Mônica ler para nós a relação de 50 países onde os cristãos sofrem perseguições severas, perseguições extremas. Isso sim é perseguição. Depois que ela lê, nós vamos dar continuidade ao comentário, dar continuidade à explanação que nós estamos fazendo. Ok, irmã Mônica? Fique à vontade.
Irmãos, tem uma missão chamada Portas Abertas, e essa missão o propósito é ajudar a igreja perseguida ao redor do mundo. Todos os anos, eles fazem uma lista dos 50 países mais perseguidos, que perseguem mais cristãos no mundo, né? Uhum. Então, a lista começa com que está sempre encabeçando o número 1, a Coreia do Norte. Aí, em segundo, vem Afeganistão, 3, Somália, 4, Líbia, 5, Paquistão, 6, Eritreia, 7, Sudão, 8, Iêmen, 9, Irã, 10, Índia, 11, Síria, 12, Nigéria, 13, Arábia Saudita, 14, Maldivas, 15, Iraque, 16, Egito, 17, Argélia, 18, Uzbequistão, 19, Mianmar, 20, Laos, 21, Vietnã, 22, Turcomenistão, 23, China, 24, Mauritânia, 25, República Centro-Africana, 26, Marrocos, 27, Catar, 28, Burkina Faso, 29, Mali, 30, Sri Lanka, 31, Tajiquistão, 32, Nepal, 33, Jordânia, 34, Tunísia, 35, Cazaquistão, 36, Turquia, 37, Brunei, 38, Bangladesh, 39, Etiópia, 40, Malásia, 41, Colômbia, 42, Omã, 43, Kuwait, 44, Quênia, 45, Butão, 46, Rússia, 47, Emirados Árabes Unidos, 48, Camarões, 49, Indonésia e o 50 é Níger. Amém? Irmãos, lembram que eu disse que Jesus falou que nós seremos odiados de todas as nações? Significa dizer que essa palavra ela ainda vai se cumprir. Nós lemos aqui, a irmã Mônica leu, 50 países. Nós estávamos pesquisando que oficialmente, reconhecido pela ONU, existem 193 países. Porém, existem ainda alguns países que não são reconhecidos pela ONU, podem chegar a 206, não é isso, irmão? 206. 206 países. Por exemplo, nós moramos num país onde nós temos uma liberdade, né? Eu já contei alguns vídeos aqui do meu canal, do sonho que eu tive, onde o Senhor me dizia que esta liberdade é falsa e ela estaria prestes a ser tirada. E nós estamos vendo isso, né? Estamos vendo que as coisas se encaminham para isso. E, irmã Mônica, que tipo de perseguições a senhora poderia, eu falo porque você contribui, né, com essa instituição. Existem instituições sérias que assistem cristãos e nós vamos deixar na descrição do vídeo, inclusive o site dessa instituição que a irmã Mônica falou. Ela me disse que recebe revistas mensalmente. E você poderia relatar algumas das perseguições que você tem conhecimento? É muito triste, né? É muito triste e muito doloroso nós vermos que os cristãos nesses países, especificamente esses 50, sofrem por amor a Jesus. Uhum. Pelos irmãos que levam a palavra e aqueles que realmente aceitaram Jesus. E o tipo de perseguições são as situações mais atrozes. Uhum. Isso que nós estamos fazendo aqui jamais poderia acontecer nesses países. Sim. Porque as pessoas entram, os soldados do exército, eles entram, eles arrebentam todo mundo, eles levam embora, eles torturam, eles cortam a cabeça, eles pegam os familiares e querem maltratar, né? Coisas mais absurdas, né? Para que seja negado. Então, os pastores sofrem muito porque eles acabam realmente pela crença em Jesus Cristo, eles são presos sem motivos algum, eles são condenados e são mortos, né?
Nós, infelizmente, tem alguns vídeos no YouTube que mostram eles sendo decapitados por aqueles grupos, pelo ISIS, E outros grupos, o Boko Haram, enfim, vários, e sendo afogados vivos. E eu fico muito chocada e doída, porque nós não temos a noção. Às vezes eu penso, eu falo, meu Deus, como eu reagiria se acontecesse alguma coisa, se amanhã entrasse na minha casa, pegasse meus filhos, meus netos e quisessem fazer algum mal e diante disso, ou você nega ou eu vou matar. É algo que só Jesus, só a força de Deus na hora. E nós não temos noção. Aqui nós não sabemos o que é perseguição, né? Perseguição desculpa, mas é mimimi de youtubers e o pessoal que acha que é perseguido porque é isso, porque aquilo. Gente, as pessoas, se tivessem noção do que é uma perseguição, nós ficaríamos muito envergonhados e pedindo perdão a Deus. É verdade. É verdade. Inclusive, né, irmã Mônica, a gente estava conversando sobre esse assunto e eu fico pensando, cristãos, por exemplo, nos dias de hoje, alguns que são ensinados de que cristão não sofre, que o cristão ele tem que ter o melhor, a melhor casa tem que ser a dele, o salário mais alto tem que ser o dele, o carro mais bonito tem que ser o dele, porque ele é cristão, porque ele serve a Jesus. Ele é crente, então ele tem que ter o melhor, né? Ele tem que ser da família, ele tem que ser o mais rico, ele tem que comer o melhor da terra. Essa ideologia, isso que nós aprendemos. Eu fico pensando que alguns cristãos, vivendo uma experiência como essa, que os irmãos desses países estão enfrentando, experiências como os apóstolos viveram, sendo chicoteados, apanhando e sendo ameaçados, como essas pessoas reagiriam? Como elas se comportariam? Elas diriam certamente, Deus, eu não aceito isso. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu trabalho na igreja, eu faço tudo para o Senhor. Eu não aceito essa coisa. Eu não aceito uma perseguição como essa. Eu não aceito, eu sou teu servo, o Senhor tem que me defender. E a gente olhando para esses irmãos que sofrem nesses países, é exatamente o contrário, né, irmã Mônica? Eles lutam, eles não negam a fé, eles sofrem, mas eles permanecem firmes, né? Eu, particularmente, às vezes, eu fico até envergonhada de reclamar algumas coisas ou sentir algumas coisas e imediatamente o Senhor já me traz à mente os cristãos. Eu vejo que problemas nós não temos. Verdade. Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto, nós não temos. Então, os cristãos reclamam muito de tudo, mas eles não têm ideia do que é sofrer, do que é verdadeiramente ter problemas, né? E eu vejo que as pessoas, eu percebo que as pessoas hoje, elas têm uma noção totalmente distorcida do que é o verdadeiro evangelho, né? Sim. Porque Jesus falou que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada, né? Isso. Mateus 10, 21 fala, né? Exatamente. Filhos contra pais, pais contra filhos e por aí vai. Então é uma falsa ilusão de que como cristã eu não posso ficar doente, eu não posso passar necessidade, eu não posso isso, eu não tenho aquilo, porque é tudo vitória. Eu acho que a maior vitória foi Jesus ter morrido por nós. Sim. Essa foi a maior vitória, o maior presente, a maior bênção da nossa salvação. O resto é detalhe. O resto vai acontecer, mas nós sabemos que nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Esse é o maior presente que nós podemos receber e essa é a nossa força. E orarmos para o Senhor que a hora que isso chegar verdadeiramente aqui na nossa nação, que nós tenhamos força para encarar como esse pessoal da igreja perseguida ao redor do mundo, eles morrem. Eles morrem por amor a Jesus. A minha pergunta é, até que ponto você teria essa força? Porque não é coragem, aí é uma força. Até que ponto nós verdadeiramente não negaríamos a Jesus para não vermos os nossos familiares sendo mortos na nossa frente, para nós não estarmos na iminência de uma morte brutal.
Ontem eu estava falando para a irmã Mônica sobre um filme que fala sobre Pedro, e interessante que ali conta um pouco da história de Pedro, né? Naquela época, há tempos passados, né, os cristãos, na verdade, a história mostra tempos de muito sofrimento, né, irmã Mônica? Sim. E tempos onde há uma trégua, né, digamos assim, um refrigério, né? E nós estamos vendo que esse tempo de paz, esse tempo de liberdade religiosa, a gente está vendo que esse tempo está quase acabando. Então, por isso que é importante nós utilizarmos essa plataforma para falarmos de Jesus. Inclusive, eu faço aqui um apelo aos irmãos que têm canal no YouTube, que se propuseram ou se propõem a pregar o Evangelho. Eu faço aqui um convite, eu faço aqui um apelo para que nós venhamos utilizar os nossos canais para, de fato, pregarmos o Evangelho, para, de fato, nós semearmos a palavra, para, de fato, nós utilizarmos esse tempo enquanto nós podemos para alcançar o maior número de pessoas através desta plataforma. Porque há tempos passados, irmãos, até quando aconteciam catástrofes naturais, os cristãos eram culpados disso. Né? Quando nós olhamos para a história e vimos Nero, o louco Nero, quando tocou fogo em Roma, para se livrar da culpa, ele culpou os cristãos e ali ele matou muitos cristãos. Quando nós olhamos para o Império Romano, né, quantos irmãos foram mortos? Ali, por exemplo, na inauguração do Coliseu, lá em Roma, a história fala que na semana em que o Coliseu foi inaugurado, foram mortos mais de 10 mil cristãos. Você tem noção que é isso? 10 mil cristãos sendo mortos nas arenas pelos leões, ao fio da espada, arrastado por cavalos, mortos por touros. Eles eram transformados em tochas. Tocha humana, exatamente, tocha humana. Inclusive o próprio Nero, né, irmã Mônica? O próprio Nero, ele usou alguns irmãos para fazer tocha, né, para iluminar o palácio. E a gente não sabe o que é isso, nós não sabemos o que é sofrer. Nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. Porque muitas vezes, como a irmã Mônica disse, somos cheios de mimimi, né? Alguém não concorda com o que a gente fala, aí alguém vai lá no YouTube e começa a criticar, aí a pessoa já vai, grava outro vídeo e diz assim, olha, o fulano está me perseguindo, o fulano ele não concorda comigo. Irmãos, isso não é perseguição. Perseguição foi o que os nossos irmãos do passado sofreram. Perseguição são os que os nossos irmãos sofrem, né? Nesses países. Eu conheço a história de um irmão que faz um trabalho em um país, eu não posso dizer o nome do país e nem o nome do irmão, é claro, que uma pessoa se converteu ao Evangelho e a própria esposa, irmã Mônica, entregou o irmão para as autoridades. E ele estava na iminência de perder os filhos, perder tudo. Eu nem sei o que aconteceu, não sei o desfecho dessa história, mas é exatamente isso que acontece, né, irmã Mônica? A palavra se cumprindo, né? Uhum. A palavra se cumprindo. Eu fico pensando, irmã Mônica, cristãos que têm posses, que têm conta, muito dinheiro em conta, têm prédios, fazendas. E eu fico imaginando essas pessoas diante de um governo ditador, onde o governo confisca tudo que elas têm e diz para elas o seguinte, se você negar Jesus, você poderá usufruir do que você tem. Mas se você não negar, se você negar, você vai poder usufruir. Mas se você não negar, você vai perder tudo. E eu fico pensando, como essas pessoas reagiriam? Como essas pessoas fariam diante de uma situação como essa? É uma situação que a gente só pode realmente saber o que vai fazer vivendo, né, irmão? Exatamente. Missionário Reginaldo, o que eu sempre converso com as pessoas, com os irmãos, o que falta hoje em dia é intimidade com o Senhor. Sim. As pessoas não têm intimidade com Jesus. As pessoas conhecem o Jesus da Bíblia, mas elas não vivem esse Jesus. Então, por isso que diante de tantas adversidades que acontecem, as pessoas fraquejam na fé. Porque não está de acordo com aquele Jesus que foi
ensinado nas Ensinava elas igrejas. isso, exato, nos templos, né? Nos templos. Verdade. E, então o que falta hoje é as pessoas buscarem ao Senhor, irem diretamente aos pés dele. A fonte, né? Procurar entendê-lo, conhecê-lo, porque intimidade é conhecimento. O grande problema, irmã Mônica, hoje as pessoas confundem intimidade com Jesus, elas confundem com algo que não é intimidade. Por exemplo, eu estava comentando com a irmã Mônica, antes de nós gravarmos o vídeo, músicas que chamam Jesus de você, né? A Bíblia diz que Jesus é o quê? No manto dele está escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor dos senhores. Agora eu pergunto para você, você está num tribunal, diante de um juiz, e aí o juiz te faz uma pergunta, e você não entendeu, e você gostaria que esse juiz repetisse a pergunta para você, eu duvido que você vai dizer assim, ô juiz, você pode repetir a pergunta? Se você chama um juiz de você vai levar uma bronca e talvez você pode até ser preso, ou eu estou mentindo, irmã Mônica? Não. Não é exatamente assim? Exatamente. Mas e por que com Jesus é diferente? Se Jesus, ele é o Senhor, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. As pessoas fazem músicas hoje chamando Jesus de você. E eu fico pensando que diante de uma situação como essa, diante de uma perseguição como essa, muitos até diriam, mas Jesus, eu tenho tanta intimidade que eu te chamava de você, Jesus. E eu estou passando por isso. Eu estou sendo perseguido ou perseguida por causa, né, de Jesus. Eu tinha tanta intimidade que eu te chamava de você. Isso não é intimidade. Intimidade que eu vejo, irmãos, é o que esses irmãos do passado tinham. Que mesmo sabendo que iam morrer, mesmo sabendo que estavam encarando a morte, eles não negavam a Jesus. Vocês lembram da história do líder da igreja de Esmirna, Policarpo, um homem de 86 anos, que quando diante da oportunidade de negar Jesus, ele não negou o Senhor, né? Ele não negou. E que quando jogaram ele na fogueira, um fenômeno sobrenatural aconteceu, o corpo dele jorrou tanto sangue que milhares de pessoas se renderam a Jesus diante daquela situação. Então, o cristão que tem intimidade com Cristo, até quando ele morre, ele gera vida. E o que eu acho interessante é que quando foram prender este homem e que os soldados o encontraram, ele disse aos soldados o seguinte, deixe-me alimentar vocês. Os soldados não entenderam nada, como é que vão prender alguém e esse alguém diz, deixe-me alimentar vocês. E depois que ele deu pão e água aos soldados, ele disse, agora eu gostaria de fazer um segundo pedido a vocês. E eles então, impactados diante do amor, diante da atitude daquele velho homem, eles disseram, tudo bem, você pode fazer o seu pedido. E na oração daquele velho crente ele dizia, aonde a tua igreja for, que ela gere vida. Irmãos, isso é tão lindo, quando nós olhamos para as histórias desses homens, os heróis da fé, quando nós olhamos para a história, a Bíblia diz lá em Hebreus, que esses homens andaram fugitivos pela terra, porém o mundo não era digno deles. E nós que estamos vivendo atualmente, conhecemos o Evangelho onde dizem que nós não podemos sofrer. Existem músicas que exaltam a vingança, né? Existem músicas que exaltam o ego do homem, que levam o homem a pensar que ele parece que está até é superior a Jesus. Eu lembro de um vídeo que me mandaram, eu não sei se esse vídeo ainda tem no YouTube, de um pastor que foi expulsar um demônio e ele disse assim, olha, o demônio era tão forte que nem o nome de Jesus foi o suficiente, eu me revoltei e mandei o demônio embora. Olha o Evangelho, olha o que nós estamos aprendendo, irmãos. Olha o que nós estamos aprendendo. O que nós devemos aprender é que Jesus, ele é o suficiente para tudo. Eu vi um vídeo de alguém que postou no YouTube dizendo que o Senhor mandou o povo ungir as portas e as janelas com óleo e que esse óleo deveria ser molhado em fralda de bebê. Irmão, que diferença faz um óleo
Que diferença faz uma fralda ungida? Uma fralda tem que ser molhada no óleo para poder passar. Irmão, o nome de Jesus não é o suficiente para nos proteger. O nome de Jesus não é o suficiente para nos guardar. O nome de Jesus não é o suficiente para nos fortalecer. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Quando nós olhamos as igrejas hoje com sincretismos, você tem que levar água ungida para Jesus poder fazer um milagre na tua casa. Você tem que levar... Eu estava numa igreja em São Paulo, irmã Mônica. Eu já até te disse o nome dela, não vou dizer o nome dela aqui por questão de ética. Eu estava numa igreja enorme lá em São Paulo, que uma irmã queria comprar um pedaço de pano, uma toalha ungida pelo apóstolo, porque ela tinha visto um demônio na porta dela e ela queria colocar esse pano lá. Eu disse, irmã, quem expulsa demônio é o nome de Jesus. E os obreiros ficaram dizendo para mim, você não pode falar isso aqui, porque isso aqui é o que o apóstolo ensina, e isso aqui é apenas um símbolo. Eu falei, Jesus não ensina isso. Jesus não ensina isso. E o pior é que usam passagens isoladas da Bíblia, como os aventais de Paulo que curavam, mas a Bíblia não diz que Paulo vende esses aventais. A Bíblia não diz que Paulo saía vendendo. Olha, gente, compre aqui o meu avental, o último avental que eu usei, porque se você colocar esse avental em alguém, esse alguém vai ser curado. Você não vê Pedro cobrando para ir pregar em alguma igreja, em algum lugar, porque a sombra dele curava. Você não vê nada disso, né, irmão? Inclusive, não foi o apóstolo Pedro que falou, eu não tenho ouro. Sim. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Exato. Levanta-te e anda, né? Exatamente. Atos capítulo 3, versículo 6. E quem era Pedro, né? Eu já até comentei em um vídeo aqui, irmã Mônica, que Pedro ele tinha acesso a todo o dinheiro que era depositado na igreja. Porque ele era um dos apóstolos, ele era um dos pais da igreja, né? E Pedro, daquele momento, ele disse para aquele coxa, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Ou seja, Pedro estava sendo verdadeiro por quê? Porque naquela época havia distribuição diária para os necessitados. E o que nós vimos hoje são pessoas que não querem sofrer, pessoas que acham que se, por exemplo, ficar um dia sem o almoço, elas já começam a blasfemar, elas já começam a reclamar, elas já começam a querer abandonar Cristo. E quando nós olhamos para esses irmãos, nesses países que estão sofrendo, acho que a gente tem que se envergonhar, né? Não é, irmã Mônica? Totalmente. É muito triste. Nós vemos que hoje tem igrejas que eu acredito que... templos, né? Templos. Que eu acho que Jesus não passa nem do outro lado da avenida, da rua, porque o nome dele não é dito e não foi o sacrifício dele o suficiente. É como o missionário original estava falando, né? É a rosa ungida, é o sal grosso, é a caneta poderosa, é a vassoura ungida, é a vassoura, é o sabonete, enfim. Jesus mesmo não teve poder nenhum, o sacrifício dele, aliás, eu acho que ele nunca existiu, né? Porque as pessoas acabam indo e lotando esses lugares atrás da bênção, não do abençoador. Exatamente. Eu não estou indo lá para conhecer a Jesus, para ouvir a palavra, para me fortalecer na fé. Não, eu estou lá porque eu quero o carro, eu quero a empresa. Eu quero a minha vitória. Quer dizer, eu quero a minha vitória, mas normalmente eu não posso tudo sofrer, material, né? É só material. Eu não posso sofrer. De jeito né? não, mas o evangelho não é para sofrer. Não, quem sofre, sofre porque tem pecado, porque então a fé é fraca. Está doente é porque ou tem pecado ou porque a fé é fraca. Ou tem pecado encoberto, né? Não está bem com Jesus. Irmã Mônica, eu lembro de um episódio aqui na nossa congregação. Nós tínhamos uma irmã que estava vindo, congregando com a gente, e um dia ela disse que disseram para ela que a nossa congregação não é de Deus. E eu perguntei por que disseram isso para você, irmã. Por que você não exige dízimo nem exige oferta? Ou seja, o povo está tão acostumado a ser explorado, a ser enganado, que se você não pede dinheiro, por que na nossa congregação nós nem tiramos oferta na hora do culto? Nós não falamos de dinheiro na hora do culto. Por quê? Porque nós entendemos que tudo deve ser por amor. Se você acha que você deve dar 10% e você dá isso com alegria, você vai fazer por livre e espontânea vontade. Se você acha que você tem que dar acima de 10%, você vai dar, mas você vai dar com alegria e sem que ninguém coloque
um fardo sobre você sem que alguém esteja ali te instigando, dizendo para você que se você não der, você é ladrão, você está roubando, você não é cristão, você não é de Deus. E eu ouvi isso. Dá para acreditar isso, irmã Mônica? Eu ouvi isso. Ou seja, e essa pessoa não congrega mais aqui. Ela não veio mais. Por quê? Porque na igreja que ela ia, ela recebia a arca ungida para colocar em cima da TV, ela recebia toalha ungida para... Enfim, essas coisas, esses sincretismos que tiram a glória de Deus, que tiram a importância de Jesus. Né? Isso é muito triste. Ou seja, as pessoas não querem. Elas acham que quando elas estão sofrendo, elas vão atrás do óleo, vão atrás de tudo que disserem para elas que vai acabar com o sofrimento delas. E elas acabam feridas em nome de Deus. Exatamente. Exatamente. Eu conheço o exemplo de uma pessoa que lutava contra o homossexualismo e disseram a ela que se ela vendesse a casa dela e o carro dela e dessem em uma determinada denominação, em uma campanha que é muito famosa, essa pessoa seria liberta. Essa pessoa fez exatamente o que disseram e hoje ela vive pior do que antes. Antes ela não vestia roupa de mulheres, antes ela não andava de salto, não usava batom e hoje essa pessoa é totalmente transformada e pior, revoltada com Deus. Agora, não foi Deus quem mandou ele fazer o que ele fez. Né? Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. Quando nós olhamos para esses irmãos que sofrem diariamente, diariamente, irmãos, eles sofrem perseguições. Cristãos que não podem nem dizer que são cristãos. Já pensou? Se um vizinho ouve ele falar sobre Jesus, denuncia e ele é preso. Você já imaginou? Aí como a irmã Mônica disse, nós não conseguimos nem imaginar isso, né, irmã Mônica? Não, infelizmente não. Então, quando eles conseguem uma página da Bíblia, aquilo para eles vale ouro. E quantos de nós temos 10, 5, 4 Bíblias que ficam lindos na biblioteca, impressiona. Mamãe, sabe o parede que eles fazem? Abre a Bíblia e deixa lá, aberta, no Salmo 91. Pronto, está aberto Salmo 91 ou Salmo 23, como se a Bíblia aberta ali, sem a prática do que está escrito nela, fosse resolver alguma coisa. E você falou muito bem disso. Quando eles têm uma folha, para eles é um tesouro, né, irmão? Nossa, eles choram, é a coisa mais linda. Realmente, eu me constranjo e me envergonho de mim mesma quando eu vejo a alegria desses irmãos diante da possibilidade de ter alguém. E eles dão testemunho, às vezes, que eles estão passando algum momento tão trágico e que eles sentem que alguém orou por eles. Porque não é só a contribuição financeira. Tem pessoas que não podem contribuir, mas elas assumem a contribuição em oração. Diária, né? É diária, orando pelos irmãos, por essa igreja perseguida. Então, os testemunhos, os relatos na hora do grande sofrimento, eles sentir Deus, o agir de Deus, o sentir que foi o resultado de alguém em alguma parte do mundo orando, isso é a coisa mais gratificante. É lindo isso. E é isso que a gente precisa desenvolver, porque daqui a pouco nós estamos aqui. E não vai dar para... Vou ligar para o pastor para orar por mim, vou ligar para a irmãzinha para orar, não vai ter mais para ligar, não vai ter mais YouTube. Quem aprendeu, aprendeu, quem guardou, guardou, quem buscou a intimidade e comunhão, porque o Espírito Santo fala que ele traz a memória. Sim. Agora, se eu não leio, se eu não sei, ele não pode trazer a memória uma coisa que eu não aprendi. Então, é isso que falta. O que falta hoje são pessoas comprometidas com o Senhor, que buscam desejar obedecer a Deus, esperar no Senhor, confiar no Senhor. É verdade. Entregar para o Senhor e descansar no Senhor. Porque no momento certo Ele vai fazer, e se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mesmo que o resultado não seja aquilo que nós esperávamos, mas é o que vai ser melhor para a gente. Na verdade, irmã Mônica, a gente pensa que é surreal uma perseguição no Brasil. Eu lembro que uma vez eu cheguei de São Paulo, isso aconteceu no metrô em Brasília. Eu cheguei, eu distribuí um folheto. Estava distribuindo um folheto.
E um dos servidores do metrô, em Brasília isso aconteceu, falou para mim assim, amigo, é proibido fazer isso. E ele falou assim, e olha, por enquanto as pessoas ainda estão fazendo, porque o contingente de funcionários é pequeno, mas vai aumentar o contingente de funcionários e aí nós vamos realmente reprimir isso, nós não vamos aceitar as pessoas entregarem esse tipo de folheto no metrô. Isso aconteceu, não foi ninguém que me contou, eu vivi isso. Então a gente pensa que é surreal chegar uma perseguição no Brasil. A gente pensa que é surreal o cristão ser perseguido no Brasil. Ora, Jesus disse, vós sereis odiados de todas as nações. Sim. Nós estamos vendo, né? Quem conhece a palavra sabe que isso vai acontecer. Quem conhece a palavra sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai se cumprir, né? Então, nós sabemos que o anticristo está para reinar, é fato. Eu disse isso um dia desse num vídeo aqui. Existem irmãos que acreditam que a igreja vai subir antes da tribulação. Existem irmãos que acreditam que a igreja vai passar por parte da tribulação, como eu acredito. E, sabe, o que você vai perder se você se preparar para passar pela tribulação? Fala para mim, o que você vai perder? Nada. Ao passo em que se Jesus voltar antes da tribulação, glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós precisamos estar preparados. Quando eu olho para Apocalipse, irmão, ali o capítulo 13, pedi até para a irmã Mônica, você pode procurar, irmã Mônica, por favor? Não sei se você tem a Bíblia aí instalada aí no seu celular. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. A Bíblia é bem clara que diz que a besta, né, ela vai receber permissão de fazer guerra e vencer os santos. Que santos são esses? É a igreja. Existem pessoas que pregam que dizem que são os judeus. No meu ponto de vista, é a igreja. A igreja será perseguida. Né? Quando a Bíblia fala sobre o sinal que vai ser colocado na mão ou na testa, e só vai poder comprar e vender quem tiver esse sinal. Se Jesus, o próprio Jesus revelou isso a João, é porque, irmãos, esse tempo está chegando. E aí, como dizem, com um ditado que eu conheço, aí é que nós vamos ver, é a hora da onça beber água, a hora de nós sabermos quem de fato é e quem não é cristão. Né? É isso mesmo, amor? 7:13, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Não, 13:7. 13:7. Desculpa, eu pois ao contrário. Eu acho que eu errei também. 13:7. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Isso, tá. exato. Então deixa eu pôr 13. 7. Ok, 13, 7. Exato. Vamos lá. Exatamente. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Olha aí, irmãos. Isso é forte, né? Vencê-los. Irmãos, foi permitido. Foi permitido por Deus. Foi permitido pelo Senhor. Né? E existem pessoas que dizem que vai ter uma nova oportunidade, que a igreja vai subir. Irmãos, eu sempre questiono isso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo já não estará mais aqui. Como que alguém vai conseguir suportar, irmãos, sem a ajuda do Espírito Santo? O próprio Jesus disse lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então, eu penso que é loucura a gente acreditar nisso, é suicídio espiritual acreditar nisso. Eu já vi pastores dizer, se eu não for no arrebatamento, eu vou depois, né? Então, o evangelho que nós conhecemos, que nós devemos praticar, é o evangelho que Jesus deixou, o evangelho que Jesus anunciou, o evangelho que ele pregou, né? Muitas vezes era duro, né? Lembra lá de João capítulo 6, os apóstolos disseram, Senhor, o povo está indo embora, é muito duro o que o Senhor está falando. Jesus vira para os discípulos e diz, vocês querem ir também? Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, né? Então, queridos, eu quero encerrar esse vídeo. Irmã Mônica, mais alguma colocação? Desculpa, eu só gostaria de falar uma coisa. As pessoas estão muito preocupadas com o arrebatamento. Não, mas vai demorar, está chegando. O que as pessoas não entendem é que nós temos que estar preparados diariamente para Jesus
nos levar. Verdade. Eu falo sempre isso. Então, a todo dia nós temos que estar com a vida no altar, porque se o Senhor tirar o meu fôlego agora, e eu estava esperando arrebatamento. É o sonho de todo cristão, né? É o sonho de todo cristão. Só que tem muitos cristãos que não deixam a vida me levar, a vida leva eu, e quer ficar aguardando quando Jesus voltar. E leva uma vida totalmente fora dos ensinamentos de Cristo. Então nós devemos estar preparados para morrermos hoje, para Jesus nos recolher hoje. Isso é o que nós devemos fazer, e não achar que daqui 10 anos, daqui 20, daqui a não, 30. todo mundo fala isso, minha avó falava, não sei quem falava, um dia não. Um dia pode acontecer e vai acontecer, mas a questão é, e se o Senhor vier me levar hoje? Eu estou pronta? Fui para onde? Para onde? Porque daí a minha chance acabou. Então, é isso que eu falo sempre. Temos que estar preparados para todos os dias corrermos o risco de alguma coisa acontecer. Exato. E nós partirmos. E eu sempre costumo dizer, Mamãe, que a morte ela não obedece à lógica humana, né? Não. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Não. Ela não segue esta lógica. E ela pode chegar a qualquer momento, né? Então, que estejamos preparados, estejamos prontos. E mais uma vez, eu quero fazer um apelo aos irmãos, a todos os irmãos que têm canal no YouTube. Vamos aproveitar enquanto temos tempo. Vamos parar de ficar se degladiando, criticando um ao outro, sabe? Vamos anunciar o Evangelho. Vamos, de fato, semear a palavra de Deus, para que nós possamos um dia ouvir o Senhor nos dizer: vinde, benditos do meu Pai. Quando eu leio sobre o que Paulo disse, sobre o julgamento das obras, isso me estimula a cada dia fazer a obra do Senhor. Então, queridos, que nós possamos, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então vamos aproveitar essa plataforma enquanto nós ainda podemos. Vamos aproveitar outras redes sociais enquanto ainda podemos. Vamos anunciar o Jesus que morreu, que ressuscitou e que um dia virá para nos levar. E que, como a irmã Mônica disse, ele poderá chegar a qualquer momento para cada um de nós. E que estejamos firmes e que quando eu digo sempre isso, parece surreal. Parece que aqui no Brasil ninguém nunca vai ser perseguido. É surreal. Mas a palavra de Deus vai ser cumprida. Seremos odiados de todas as nações. Foi Jesus quem disse. Não foi um homem comum que disse. Não foi qualquer pessoa que disse. Foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos, para encerrar o vídeo, vamos fazer uma oração, irmã Mônica? Vamos orar e vamos pedir a você que compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar na descrição o site dessa instituição que a irmã Mônica falou. E você que tem o Espírito Santo, ore ao Senhor e você pode contribuir para que os nossos irmãos que são perseguidos, eles tenham uma ajuda por parte. Às vezes você fala assim, eu vou poder ajudar pouquinho, mas se nós analisarmos um pouquinho meu, um pouquinho seu, quando nós formos somar, a gente vai ver uma grande soma, né? Então, vamos nos doar em favor do reino de Deus, vamos nos gastar em favor do reino de Deus. E se você não pode contribuir com essas instituições, ore, faça um compromisso de você orar diariamente por esses irmãos que sofrem. Amém, vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que fortaleça cada um dos irmãos, que nesse momento, nesse exato momento, Senhor, estão sendo perseguidos, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão tendo suas casas invadidas porque professam o teu nome, porque seguem o Senhor. E nós te pedimos, querido Espírito Santo, que o Senhor dê força a essas pessoas, que o Senhor fortaleça essas pessoas para que elas não venham a negar o nome do Senhor Jesus. Pai querido, te pedimos também que se um dia tivermos de passar por isso, que nós possamos, Pai, trazer à memória tudo o que falamos, tudo o que aprendemos,
tudo que o Senhor nos ensinou e que nós nunca venhamos negar o nome do Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que tem canal no YouTube, Senhor, que possam, meu Senhor da glória, de fato, Senhor, anunciar, se preocupar em levar a tua mensagem, o teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela possa, meu Deus, gerar vida, Senhor, por esse mundo afora. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado, que o Senhor Jesus seja exaltado para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém.